A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos ler o livro do profeta Joel. Isso mesmo, vamos ler todo o livro, que são 3 capítulos. Mas antes de lermos, se você ainda não se inscreveu neste canal, não esqueça, inscreva-se. Isso vai me ajudar a crescer aqui na plataforma do YouTube e também, assim, a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Me ajuda muito também se você compartilhar este vídeo e até mesmo curti-lo, deixar um comentário. Tudo isso vai dar engajamento ao vídeo e, assim, também a palavra vai não só chegar a mais pessoas, como o próprio YouTube pode também indicá-lo para outras pessoas que venham a procurar por assuntos semelhantes. Se você recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, você vai encontrar na descrição e aqui também nos cards o link da playlist completa. E assim assista a partir do vídeo 1, pois esse é um plano anual de leitura da Bíblia e assistindo um vídeo por dia em um ano, você vai ler toda a Escritura conosco. Amém? Eu quero então contigo agora orar para que possamos fazer a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que nós iremos aqui unidos dar início a mais um dia do nosso plano de leitura e que, Pai, possamos aprender ainda mais de Ti, possamos crescer no conhecimento, que tudo aquilo que estamos lendo, que fala de fatos históricos passados e que trazem profecias futuras, possa nos instruir a como nos conduzir e andar diante da Tua presença, agradando a Ti, alegrando o Teu Espírito e glorificando o Teu nome a cada dia. Assim, nos conduzindo com prudência, veremos prosperar o nosso caminho. E também, Senhor, que a Tua bênção venha estar sobre cada casa, sobre cada família, que está sendo representada agora neste momento de leitura da Tua palavra, no nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém, amados? Vamos para a leitura, então. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura, isso aconteceu em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Veja só, eu quero considerar algumas coisas com você aqui. Nós não temos uma data exata para dizer que este livro ele foi escrito. O livro de Joel ele não menciona nomes de reis ou coisas semelhantes para que possamos saber quando ele foi escrito. Estima-se, acredita-se, pelo teor da profecia, pelo teor daquilo que foi escrito, que ou esse livro ele foi escrito um pouco antes do cativeiro da Babilônia, falando justamente de algumas questões que estavam acontecendo com o povo naquela época, ou que ele foi escrito logo após o retorno, depois ali que o templo foi reconstruído. Então existe aí essas duas possibilidades. Mas independente de sabermos o tempo exato em que ele foi escrito, a mensagem do livro é muito forte. Continue comigo. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai-vos, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e lançou-a por terra. Os seus ramos se embranqueceram.
lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Veja que lendo esse texto aqui dá para pensar justamente que é num período anterior ao cativeiro, falando justamente do período quando o cativeiro vai começar, né, ali um pouquinho antes de Jerusalém ser totalmente tomada, porque esse profeta profetizou a respeito ali de Judá, cuja capital era Jerusalém. Veja que Deus ele vai falar que vai aniquilar o seu povo ali com algumas coisas. Ele diz, com a espada, a fome e a peste. Então nós vamos ver aqui uma praga de gafanhoto, locusta, pulgão, que são pragas que dão na lavoura, destruindo a lavoura, ou seja, trazendo assim a fome. E ele fala também de um grande exército que vem contra, que seria o trazer da espada. Então, essas coisas aconteceram ali antes do cativeiro, até que veio a grande nação, a Babilônia, e os levou para o cativeiro. Então, essa parte nos faz entender que teria sido escrito neste período. Mas tem outras coisas que apontam para outros momentos. Mas continue comigo. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Você vai lembrar que o povo ali estava na idolatria antes do cativeiro. Estavam servindo a deuses estranhos, tinham até tirado o ouro da casa do Senhor e feito aliança, primeiramente com a Síria, fizeram aliança também com o Egito, e parte deste ouro, se não todo, foi mandado inclusive para outras nações para pagar alianças. E então o ouro, a prata, as ofertas, as libações, aquilo que era entregue na casa do Senhor e que era o sustento dos sacerdotes, foi cortado, ou seja, o povo não estava ofertando, não estavam entregando os dízimos, não estavam trazendo o sustento da casa do Senhor e o sustento dos sacerdotes. E lógico que os sacerdotes estavam entristecidos com isso. Os sacerdotes do Senhor, os verdadeiros sacerdotes de Deus, estavam entristecidos. Não simplesmente por causa do dinheiro. Lógico que eles estavam também tristes por estar sem seu sustento. Quem fica alegre tendo perdido o seu sustento? Qual pai de família que fica alegre sem poder sustentar a sua casa e os seus filhos? Então eles estavam entristecidos por isso, mas estavam entristecidos também por causa da casa do Senhor. Estava deserta, estava vazia, porque as pessoas estavam adorando aos ídolos e não a Deus. Mas continue, porque Deus ele vai falando também do seu pensamento quanto a isso. Continue. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Você vai lembrar que nas profecias, tanto de Jeremias como de Ezequiel, Deus vai falar sobre isso, sobre a assolação, sobre a terra, a fome sobre a terra, a peste sobre a terra, o fim da alegria. Tudo isso estava ali profetizado, justamente ali no período que antecedia o cativeiro, mas também durante o cativeiro, que essas coisas aconteceriam. Continue. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria
e o regozijo da casa do nosso Deus. Então veja que a questão não era só os sacerdotes, mas a própria casa de Deus. Que a partir do momento que faltava para a casa de Deus, faltava também para os sacerdotes, porque você vai lembrar que os sacerdotes viviam exclusivamente das coisas da casa de Deus. Continue. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se cegou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de águas se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Você vai lembrar também dessas profecias ali em Ezequiel, em Jeremias, falando das coisas sendo consumidas a fogo quando a Babilônia viesse. Continue. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos, como valentes correrão, como homens de guerra subirão aos muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Veja que quando a gente lê aqui esses versículos em específico, nós podemos olhar também para o futuro, no que diz respeito ao dia da grande ira do Senhor, porque o sol também não dará a sua luz, como também não a lua. A terra toda tremerá, cairá do céu também chama que consumirá. Então, algumas coisas que lemos aqui fala do que aconteceu e algumas, além de falarem de coisas que aconteceram de forma metafórica, digamos assim, por parábola, também apontam para acontecimentos futuros. Continue. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Veja que lembra muito as profecias tanto de Ezequiel como de Jeremias, ali no ápice, no momento ápice deles serem tomados,
de Babilônia vindo, os exércitos inimigos virem para destruir, no momento crucial do juízo vir, Deus chamando o povo ao arrependimento, a deixar as obras erradas que estavam praticando para praticar o que era certo. Continue. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimento e libação para o Senhor vosso Deus. Veja que uma das coisas que estava trazendo a ira de Deus diante da idolatria era justamente o povo ter parado também de trazer as ofertas. Primeiro, para manter a casa dele, a obra dele, e para manter os sacerdotes que trabalhavam para ele e dependiam daquilo. Então, veja que Deus ele está trazendo essa questão no Novo Testamento, essa idolatria, quando nós vemos, já citei isso aqui outras vezes, é com relação à avareza, como hoje. Muitos, por avareza, não trazem o sustento da obra de Deus através de ofertas, dízimos, ou chame como você quiser, fazendo também com que os sacerdotes também não tenham o seu sustento. Continue. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai a noiva do sua recâmara e o noivo do seu aposento. E lembre, alguns sempre vão dizer, mas hoje não tem mais sacerdote nesse sentido, hoje todos nós somos sacerdotes em Cristo. Sim, concordo. Mas, como o próprio homem de Deus, o apóstolo Paulo, defende, existem aqueles que vivem para o Evangelho e, vivendo para o Evangelho, vivem também do Evangelho. Isso inclui aí muitos pastores, missionários, missionárias, e aí vai, pessoas que fazem a obra, vivem para a obra de Deus e para o Evangelho, e assim vivem da obra de Deus e do Evangelho, de forma lícita, não de forma ilícita. Continue. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Veja que a gente já vai vendo então aqui a questão da restauração. E aqui começam os indícios de que esse livro possa ter sido escrito depois do cativeiro. Porque ele começa dizendo que é para ser escrito para ficar para a memória, para os filhos dos filhos e aí por diante. É como que alguém que viveu parte dessa história, talvez viveu o cativeiro, tivesse conhecimento através dos pais de como foi antes do cativeiro, viveu o cativeiro, está saindo do cativeiro, está relatando então o que aconteceu, o que está acontecendo e o que acontecerá. Então nós temos aí tudo isso no pano de fundo do livro do profeta Joel, falando coisas ali que aconteceram, coisas que viriam a acontecer. Convoca o povo para o arrependimento, nós sabemos que o próprio Deus, depois por amor do seu nome, vai libertar o povo. O exército do norte
quando Deus fala, Deus vai chamar tanto a Assíria, assim, quando ela vem para destruir a Nabucodonosor, como também vai chamar a própria Babilônia, quando é na relação dela vir para tomar a Judá e a Jerusalém. Então, nós temos esse plano de fundo aí falando provavelmente de antes do cativeiro, mas ali bem próximo ao cativeiro, de durante o cativeiro e do pós-cativeiro. Lembrando que o cativeiro durou 70 anos. Por isso que não se sabe exatamente quando esse livro ele foi escrito. Mas provavelmente ele traga algumas questões que foram passadas ali geração após geração. Continue. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, vos fará descer no primeiro mês a temporã e a serôdia. Veja, aqui se assemelha justamente no primeiro mês, como o povo vai ser liberto do cativeiro, e no primeiro mês deles ali de volta na terra, uma terra que antigamente estava assolada, destruída, precisaria de chuva para, diante do que fosse semeado, poder produzir. E Deus mandaria a chuva temporã e a chuva serôdia. Qual a diferença de chuva temporã e chuva serôdia? Eu vou explicar aqui porque é rápido, senão eu faria um vídeo separado, tá? Mas a chuva temporã é a chuva no tempo certo. É a chuva que todo mundo sabe que vai vir, por exemplo. Eu estou aqui fazendo essa leitura, né? Hoje, que dia é? Deixa eu ver aqui a data. Hoje, dia 13 de maio de 2021. Maio, nesse período, estamos aí acostumados a que caia uma chuva. Então, é uma chuva temporã, é uma chuva que está na época dela. É a chuva que, quando é jogado ali no campo a semente, vem regar a semente para que ela possa crescer. E o que é a chuva serôdia? A chuva serôdia é a chuva fora de época. É aquela chuva que cai onde não é um período de chuva. E essa chuva também tem uma função. A função dessa chuva é amadurecer o fruto. Quando a gente compra um fruto que está esverdeado, o que é que a gente faz? A gente põe ele dentro de um saco, põe lá dentro do forno para abafar o fruto para poder amadurecer. Quando a chuva cai fora de época, o que é que acontece? Está aquele calor e cai uma chuva. Refresca? Não. A chuva vem, cai sobre a terra e fica mais quente ainda. Fica pior. Por quê? Porque todo o calor da terra, quando a chuva cai, evapora e sobe aquele mormaço terrível. Justamente é como uma estufa que faz ali apressar o amadurecimento do fruto. O que é que Deus está dizendo? Vocês vão semear, eu vou mandar a chuva para fazer o fruto crescer e vou mandar a chuva também para trazer a temperatura necessária para amadurecer o fruto. Estamos falando aqui do trigo, da cevada, dessas coisas, coisas que planta-se e colhe-se no mesmo ano. Não árvores frutíferas que demoram anos para se colher, mas coisas que plantam e colhe-se no mesmo ano. Continue. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui depois eu vou fazer um vídeo, não vou fazer agora para anexar nesse, eu quero justamente explicar sobre isso, a lagarta, o pulgão, enfim, o tal do devorador, né? Que muitos dizem que o devorador é um demônio, e não é. O devorador não é um demônio, nem um espírito demoníaco, tá? Nós vamos aprender isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso em breve, estará aqui no canal. Mas continue a leitura. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus.
que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essa grande profecia ela vai acontecer justamente ali no dia de Pentecostes. Pedro, inclusive, fala sobre isso, né? Então veja que isso aqui é uma promessa de restauração da cidade ali de Jerusalém, do povo ali de Judá, uma restauração financeira, porque eles vão plantar, eles vão colher, mas também uma restauração espiritual. Continue. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, e tal o pago que vós me dais, pois, se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Você vai lembrar que nós lemos nos profetas anteriores aí da nossa leitura profecias contra Tiro, contra até mesmo a Síria, contra a Babilônia, contra a Filístia e tantas outras profecias contra as nações que estavam ali em volta do povo de Deus e se aproveitaram, né? Aproveitaram-se aí de toda a dor e de todo o sofrimento do povo. Continue. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Então, veja que nós vamos encontrar a escritura desse livro no período entre o povo ser totalmente trazido do cativeiro, porque ele diz que vai trazer o povo de volta, e também o tempo de Tiro ser, digamos assim, castigada, de Tiro pagar o preço por aquilo que ela fez, porque ele está mencionando que essas coisas ainda aconteceriam. Continue. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice,
porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. E os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Isso aqui também fala tanto do período ali que Deus vai trazer sobre o povo, o preço das suas obras contra o povo de Deus, mas isso aqui também fala do vindouro, porque Deus se levantará, reunirá todos os inimigos, porque na verdade todos se reunirão contra Israel, contra o povo de Deus, e Deus então os aniquilará. Justamente será aí a grande batalha, o dia do Senhor. Continue. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Amém, amados? Encerrada a nossa leitura de hoje, você viu mais aí de tudo que aconteceu e aqui um pouco de coisas que ainda irão acontecer. E amanhã vamos começar a leitura do livro do profeta Daniel, que é maravilhosa. Nós vamos ver questões a respeito da vida dos exilados na Babilônia, principalmente a vida de Daniel e de alguns outros. E nós vamos ver também muitas profecias escatológicas, profecias que andam juntas com as profecias lá de Apocalipse, que será o nosso último livro. Nós vamos poder aí aprender mais e ter aí a cada dia mais conhecimento do Senhor. Amém? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar este vídeo, mande para o maior número de pessoas, curta também. Tudo isso vai me ajudar a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Ore também por mim, por esse ministério, para que Deus continue sempre no controle. Esse número aqui, ó, que está passando é o Pix, você pode fazer a sua oferta, e aqui você tem o WhatsApp, onde você pode também mandar o seu pedido de oração, e eu estarei orando por você. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã, e viva Ele, viva Jesus!